Caminhoneiro faz ultrapassagem perigosa, vira guerra na estrada. Verdureiro e bitrem, frente a frente. Mas ninguém te contou o que eu vi lá no Tapetão naquele dia. Eu tava no meu Scania, minha nave cinza nardo, batendo quilômetro de boa na liga. Até que uma podada maldita virou coisa de filme, guerra mesmo, bigode a bigode. Cê tá doido? Não era só ultrapassagem não. Era teste de alma, de vida, de orgulho. Eu fiz, eu vi, eu tava lá. E digo, cada segundo pareceu um século. Cada buzinada era um aviso de que ou eu saía por cima, ou o Tapetão ia virar meu túmulo. E se eu te contar que, no fim, não foi só o caminhão que escapou daquela treta? Foi um pedaço de mim também. Porque estrada, irmão, não perdoa vacilo, mas ensina. Sempre ensina. O asfalto tremia debaixo do meu Scania 460R Super, cinza nardo, quando ouvi aquele barulho seco atrás da carreta. Um estalo forte, como se algo tivesse se soltado. Apertei o volante com as duas mãos. O coração disparou. Em plena reta da BR, o caminhão puxou de leve para a direita. Cê tá doido? Justo agora? Resmunguei, jogando o pisca e encostando devagar na faixa de acostamento. Desci, o sol estourando na cara, aquele cheiro de diesel misturado com poeira vermelha do Mato Grosso. A cinta de uma das cargas tinha afrouxado. Não era nada grave, mas o risco de uma fruta voar no Tapetão era grande. E se voasse, podia virar tragédia. Respirei fundo, ajeitei a cinta com força e senti o suor escorrendo pelas costas. Estrada é isso. Não dá aviso. Um segundo de distração e a vida desanda. Quando subi de novo na boleia, liguei o motor e aquele ronco grave do Scania encheu a cabine. Minha nave, meu orgulho. Todo caminhoneiro raiz sabe. Quando a máquina ronca bonito, é como ouvir batida de coração. Segui viagem. E é nessas horas, no balanço do Tapetão, que a cabeça da gente começa a viajar também. Olhei o horizonte, vi o sol estourando no vidro e pensei quanto vale essa vida de estrada? 45 anos nas costas, mais da metade deles atrás de volante, vivendo de café amargo imposto, marmita esquentada no fogão de pobre e saudade da família. Muita saudade, mas é estranho, eu não me imagino em outro lugar. O asfalto é minha casa. Cada curva, cada subida pesada de serra, cada pé de breque travando o fluxo, tudo isso me moldou. Caminhoneiro aprende cedo. Estrada não é só trabalho, é guerra contra o tempo, contra a solidão e contra si mesmo. Naquele trecho, a reta parecia não ter fim. O motor macio, girando na média, me dava paz. Mas foi aí que vi, pelo retrovisor, um ponto crescendo rápido. Outro bruto vinha babando na pista, tirando tinta de quem estava à frente. Motorista desses que o povo chama de cachorro louco. Chegou em mim colado, piscando farol, buzinando, pedindo passagem como se o mundo fosse dele. Eu estava carregado até o talo, não dava para brincar de corrida. Senti a pressão. Encostei devagar para o cara passar, e quando ele passou, o ronco da carreta dele parecia até deboche. Fiquei olhando aquele caminhão sumir lá na frente, levantando poeira, e me perguntei, até onde vai a pressa de um homem? No rádio PX, ouvi o chiado e logo a voz de outro caminhoneiro. Esse aí é o Toninho Verdureiro. Cuidado com ele, doutor. Gosta de guerra. Arregalei os olhos. Não precisava de mais nada para saber que aquele nome ia cruzar meu caminho de novo. Voltei a atenção para o volante. Respirei fundo. A viagem estava só começando e algo me dizia que o pior ainda estava por vir. O Scania seguia firme, mas dentro de mim um peso começou a crescer. Na estrada, quando você sente o clima esquisito, pode apostar. Coisa grande vem pela frente. E eu estava na liga pronto, porque quando a poeira levanta e a guerra começa, só quem vive o Tapetão sabe o preço de cada escolha. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do Tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí?
Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O sol já queimava forte quando eu puxei o Scania para dentro do pátio da cooperativa em Sinop. O cheiro doce das frutas se misturava com o diesel, aquele contraste que só a gente da boleia entende. Carregar melancia, mamão e manga é coisa séria. Não é carga pesada como soja ou madeira, mas é traiçoeira. Qualquer balanço errado, qualquer freada brusca e já era, vira bucha. O chapa subiu na carroceria, ajeitando as cintas com pressa. Eu ficava só de olho conferindo. Caminhoneiro que confia demais perde dinheiro. Dei uns toques. Ô parceiro, aperta mais essa aí. Essa melancia gosta de dançar, viu? Ele riu, meio sem graça, mas obedeceu. No fundo, eu sabia que dali pra frente tudo era comigo. Estrada não perdoa descuido. Quando sentei no banco, o couro já estava quente. Liguei o motor, aquele ronco encorpado encheu o peito. Era como se o Scania falasse comigo. Vambora, doutor, o tapetão te espera. Saí devagar pelo portão. O calor batendo forte, quase derretendo o asfalto. O retrovisor mostrava a carreta pesada, brilhando sob o sol. E eu sabia, tinha mais de 1.300 quilômetros até São Paulo. Quilômetro que não acaba nunca. Na estrada, a paisagem era uma mistura de lavoura verde, poeira vermelha e céu azulão sem nuvem nenhuma. O ar-condicionado segurava o calor, mas a lembrança do cheiro das frutas lá atrás me trazia sempre de volta. Carregar fruta é carregar vida. É coisa que alimenta a família, enche mesa, mata fome. Isso me dava um certo orgulho, mas também trazia lembrança. Minha mãe, lá no interior de Goiás, vendia fruta na feira. Eu cresci vendo ela pesar mamão em balança velha, brigando com o cliente por causa de troco. E cada vez que sinto o cheiro de fruta madura, lembro dela. Hoje não está mais aqui, mas sinto como se ela viajasse comigo, ali no banco do carona. O rádio chiou. PX na ativa. Voz de caminhoneiro estourou no alto-falante. Tá pesado aí, doutor? Tá no talo. Melancia não perdoa, parceiro. Respondi rindo sozinho. Seguimos trocando umas ideias. Caminhoneiro é assim. Na solidão, qualquer voz já é companhia. Mas bastou uma curva mais fechada para me lembrar que carga de fruta é ingrata. A carreta balançou feio. Senti a traseira querendo empurrar. Segurei firme, braço duro, coração acelerado. No rádio, ouvi o cara rindo. Cuidado aí, doutor, se não vai perder suco no asfalto. Forcei um riso, mas por dentro a tensão bateu forte. Uma carreta tombada não é só prejuízo, é vergonha. E pior, é risco de não voltar para casa. Engatei a marcha e segui. O dia ia longo. O sol queimava cada vez mais e o tapetão parecia derreter sob as rodas. Nessas horas, a cabeça começa a viajar. Pensei nos meus filhos, o mais velho já quase na idade de pegar estrada. Será que eu queria isso para ele? Vida dura, perigosa, feita de saudade e solidão. Ao mesmo tempo, estrada também é escola. Aqui, a gente aprende o valor de cada real, de cada quilômetro rodado. Foi nessa de pensar na vida que ouvi de novo no rádio. O verdureiro tá rodando na frente, hein? Diz que pegou carga boa em Cuiabá. Tá fazendo média de louco. Meu estômago embrulhou na hora. O nome dele já tinha me assombrado no capítulo anterior da viagem. Toninho, o tal do verdureiro. Caminhoneiro conhecido por não dar espaço, por arriscar tudo numa ultrapassagem só para não perder orgulho. Eu já sabia que cedo ou tarde ia cruzar com ele, e não queria. A paisagem seguia bonita, lavoura de soja, até perder de vista. Mas dentro da cabine, o clima ficou pesado. Cada curva parecia aviso, cada sombra no retrovisor, um presságio. Parei num posto de beira de estrada em Lucas do Rio Verde. Precisei tomar uma água gelada, refrescar a cabeça. O calor era de rachar. No balcão, o atendente puxou assunto. Vai longe, doutor.
São Paulo. Cuidado aí, ouvi dizer que um caminhão de verdura quase bateu feio ontem. Motorista tirando fino, arrancando tinta de todo mundo. Fingi que não me importei, mas o coração bateu mais rápido. Peguei a água, voltei para o caminhão e segui viagem. A estrada é traiçoeira. Às vezes, ela joga sinais na nossa cara. A gente finge que não vê, mas no fundo já sabe. A tempestade está se formando e eu sentia no fundo da alma que aquela viagem ia ser diferente. Quando engatei de novo no tapetão, o Scania roncou alto, firme, quase como se me dissesse: "Tô contigo, doutor, mas segura firme que a coisa vai engrossar." E eu segurei, porque estrada não espera ninguém. E naquele dia, muito antes do encontro que mudaria tudo, eu já sentia que meu destino estava sendo costurado ali, quilômetro por quilômetro, sol a sol, suor a suor. Rodar é mais que chegar. É encarar o que vem pela frente, mesmo sem saber se vai dar tempo de frear. A BR-163 sempre foi uma estrada de respeito. Quem roda por aqui sabe, ela não perdoa distração. Tem hora que parece tapete preto lisinho e do nada vira pista travada, cheia de bruto disputando espaço. Eu vinha firme no meu Scania cinza nardo, motor cantando redondo, quando avistei lá na frente um bitrem carregado de madeira. Só pelo jeito de andar já dava para ver que estava no talo. Carregado até a boca, o bruto subia devagar, quase pedindo arrego. Fui chegando perto e senti o trânsito começar a embolar. Caminhão atrás de caminhão, todo mundo tentando segurar a marcha e manter o giro na média. O cheiro de freio queimado invadiu a cabine, misturado com aquele calor que vinha do asfalto fervendo. No PX, começou o burburinho. "O bitrem tá travando a pista, doutor", falou uma voz rouca. "Esse aí não passa de tartaruga, parceiro." Outro completou rindo. Sorri de canto. Caminhoneiro faz piada até no aperto. Mas o clima ali não era de brincadeira, não. O fluxo estava pesado, carro pequeno tentando se enfiar entre os brutos, buzina daqui, buzinada de lá. Eu sabia, bastava um passo em falso e ia dar QRM. Aproximando mais, percebi que o bitrem era tocado por um motorista mais velho. Pelo retrovisor lateral, vi o rosto dele suado, barba grisalha, olhar cansado, mas firme. Esse cara estava no limite, mas tinha respeito pelo volante. Eu pensei em podar, mas o espaço era curto. Estrada simples, faixa dupla, fila se formando atrás. Encostei de leve no freio, segurei o Scania e fiquei estudando a jogada. Foi nesse instante que, pelo retrovisor, avistei uma cena que deixou meu sangue ferver. Um caminhão verdureiro vinha rasgando lá de trás, forçando ultrapassagem em cima de todo mundo, arrancando tinta dos carros pequenos, jogando luz alta sem dó. Não precisava ver muito para saber quem era. Toninho, o tal verdureiro. Cê tá doido. Parecia até que o destino estava armando encontro. O rádio explodiu de novo. "Olha o verdureiro vindo aí, doutor. Esse aí não tem freio, não. É cachorro louco, só anda no 12. Senti meu coração acelerar. Lembrei da conversa no posto, do alerta do atendente. Lembrei também da buzinada que tinha levado dele dias atrás, quando me passou como se fosse dono da estrada. A tensão voltou com força. O verdureiro foi se aproximando, colado, piscando farol. Vi a frente do caminhão dele brilhando no retrovisor, quase grudando na minha traseira. Respirei fundo. Tentei manter a calma. "Segura a onda, parceiro. Não tem espaço agora." Murmurei sozinho, como se ele pudesse ouvir. Mas Toninho não queria conversa. Forçou pelo acostamento, levantando poeira, jogando sujeira no meu para-brisa. Buzinou forte, como quem desafia. "Abre ou eu passo por cima." Nesse momento, senti o orgulho bater. 45 anos de estrada, já tinha visto de tudo, já tinha enterrado amigo por causa de corrida besta. Mas ver aquele sujeito me fechando desse jeito mexeu com meu sangue. A mão suava no volante. O Scania respondia, pedindo para abrir espaço, para mostrar quem era quem. Mas eu sabia que a decisão não era simples. Ali não era só ultrapassagem. Era guerra de ego. Era o tipo de situação que define se você volta para casa ou não. Atrás, o rádio não parava. "Vai dar ruim, doutor."
Não entra na pilha dele. Deixa esse condenado passar. Vida vale mais que filé de carga. As vozes tentavam acalmar, mas dentro de mim o barulho era maior. A lembrança dos meus filhos, da minha mulher, do meu pai, que sempre dizia: na estrada, filho, quem briga perde, cedo ou tarde. Mesmo assim, meu pé pesou no acelerador. Senti a carreta responder, o motor rugindo, a pressão crescendo. Por segundos, fiquei lado a lado com o bitrem de madeira, tentando buscar espaço. O vento batia forte, a poeira subia, os carros pequenos recuavam. O verdureiro não recuou. Jogou mais para cima, arriscando até encostar no meu para-choque. A disputa começou de verdade ali. Eu não estava mais só rodando, estava entrando num jogo perigoso. Por dentro, a adrenalina queimava. Não sabia se era coragem ou loucura, mas a verdade é que eu estava dentro da guerra. E sabia que dali em diante, cada quilômetro ia ser teste. A BR seguia reta. O calor não dava trégua, e o destino parecia só esperar o momento certo para virar tudo de cabeça para baixo. E eu segui firme no volante, o ronco do Scania enchendo meu peito, enquanto a sombra do verdureiro crescia no retrovisor como uma tempestade que não tinha mais como evitar. O sol já estava no alto quando ele apareceu de verdade. Até então, era só nome ecoando no PX, só fumaça no retrovisor. Mas naquele trecho aberto da BR-163, sem sombra nem respiro, eu vi com meus próprios olhos o caminhão verde musgo do Toninho se aproximando. Carregado de hortaliça até o talo, cheiro de mato fresco escapando pelas frestas da lona. Era ele, o verdureiro. Chegou colado na traseira do Scania, piscando o farol como se a estrada fosse dele. Buzinou longo, um som que não era só aviso, era provocação. Senti o peito ferver. Olhei pelo retrovisor lateral e vi o rosto dele duro, olhar seco, sobrancelha franzida. Não era cara de farofa, desses motoristas novos que acham que sabem tudo. Era cara de bruto calejado, mas calejado de um jeito torto, daqueles que acham que respeito se conquista na marra. "Cê tá doido!" Logo ele atrás de mim. Falei sozinho, segurando firme o volante. Toninho jogou o caminhão pro acostamento, levantou poeira e quase arrancou tinta da minha lateral. Arrancar tinta, a gente sabe, é o começo da treta. Olhei pelo vidro, ele ergueu a mão e fez sinal de "abre logo, doutor". Só que não era pedido, era ordem. Meu sangue ferveu. O Scania rugia sob meus pés e eu sabia que se cedesse naquela hora, o jogo estava perdido. Mas também sabia que insistir podia custar caro. A estrada é rápida para transformar orgulho em cruz de beira. No rádio, as vozes não davam trégua. "Abre não, doutor. Esse cara só aprende no aperto. Deixa passar, Arnaldo, não vale sua vida." Cada voz puxava para um lado, e eu ali no meio, sozinho, com o ronco do motor ecoando dentro do peito. Foi aí que Toninho fez pior. Encostou tanto que senti a traseira do meu Scania balançar. Não chegou a tocar, mas foi por um fio. Aquilo não era mais disputa, era ameaça. Segurei o volante com força, respirei fundo e olhei para o horizonte. Estrada longa, sol castigando, nenhum espaço seguro para manobra. Se eu deixasse, ele passava. Se eu segurasse, a guerra começava ali. O coração disparou. Senti o suor descer pela testa, grudando no volante. E naquele silêncio pesado, só quebrado pelo barulho do motor, veio a lembrança do meu pai. "Filho, na estrada você vai encontrar de tudo, mas nunca se esqueça, orgulho não enche panela. Caminhão parado não leva comida para a mesa. Escolha as brigas que valem." Mas era difícil engolir. Eu via o sorriso de deboche estampado no rosto do Toninho, um riso rápido, quase imperceptível, mas que queimava. Ele queria me forçar a ceder, queria provar que o tapetão tinha dono e não era eu. Segurei firme, deixei o pé pesar um pouco no acelerador.
O Scania respondeu forte, motor cheio, voz grave ecoando pela rodovia. O verdureiro não recuou. Forçou mais, jogou de lado, levantando ainda mais poeira. Um carro pequeno atrás buzinou, desesperado, tentando escapar da bagunça. Quase rodou. Aquilo me deu um choque de realidade. Eu não estava brigando só comigo mesmo. Tinha vida de inocente em jogo. O rádio chiou alto. Ô, brutos, sossega o facho aí. Vocês estão arrastando a fila inteira pro buraco. As palavras caíram como martelo. Respirei fundo. Baixei um pouco o giro, soltei o acelerador e abri espaço. Toninho passou rasgando, jogando de lado. Buzina longa como quem comemorava vitória. Por dentro, a raiva queimava, mas junto dela vinha um vazio estranho. Não era derrota, mas também não era vitória. Era como se a estrada tivesse me lembrado de novo quem manda ali. Olhei pelo retrovisor, vi a poeira ficando para trás, o verdureiro sumindo no horizonte. O fluxo voltou ao normal, mas dentro da cabine o silêncio era pesado. Eu sabia, aquele encontro não tinha terminado. Aquilo foi só o primeiro round. O tapetão ainda ia nos colocar frente a frente de novo. E da próxima vez, talvez não tivesse acostamento para escapar. E foi nesse silêncio que percebi o que estava por vir. Não era só mais uma viagem. Era guerra declarada. Eu ajeitei a mão no volante, encostei as costas no banco e deixei o Scania cantar na média. O sol seguia queimando, mas dentro de mim o frio já tinha começado. A estrada tinha dado o sinal. E quando a estrada avisa, é melhor prestar atenção. Porque na boleia, cada escolha tem preço. E às vezes, esse preço vem alto demais. A poeira do verdureiro ainda não tinha baixado quando percebi que ele não tinha ido embora de vez. Toninho não era desses que some no horizonte. Pelo contrário, rodava na frente, devagar o bastante para me obrigar a olhar o caminhão dele o tempo inteiro. Era provocação pura. Dei uma engatada firme, mantive o Scania na média e fiquei só de olho nos retrovisores. A cada curva, ele jogava a carreta para o lado, levantando poeira, como se quisesse me lembrar. Eu tô aqui, doutor, e você não vai se livrar tão fácil. O motor do meu bruto roncava forte, aquele som grave que sempre me dá confiança, mas nesse dia soava diferente. Era como se o próprio Scania tivesse sentido o desafio. No rádio, silêncio, ninguém queria se meter. Os outros caminhoneiros já tinham percebido que a treta era pessoal. E estrada tem dessas. Quando dois brutos entram em guerra de ego, o resto fica só de plateia. Foi quando Toninho olhou pelo retrovisor lateral e me pegou no flagra. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Não precisou palavra nenhuma. Ali estava o recado. Ele não ia deixar barato. Senti o coração bater mais forte. Apertei o volante. Mordi o lábio. Não era só ultrapassagem. Era um jogo psicológico. Ele reduzia de propósito nas subidas, me obrigando a colar. Quando eu encostava, ele acelerava de novo só para não deixar espaço. E a cada vez que eu tentava puxar para o lado, ele jogava o caminhão de leve, tirando tinta, me lembrando que se eu insistisse ia dar ruim. Era o tal jogo de espelhos. Eu via a cara dele refletida no retrovisor, sempre com aquele olhar duro, quase desafiando. Vem, doutor, quero ver se tem coragem. O trânsito atrás começou a acumular. Carros pequenos, ônibus, outros caminhões. A BR virou fila indiana, todo mundo preso na nossa disputa. Buzinas começaram a ecoar, um coro nervoso que só aumentava a pressão. Um carro de passeio, impaciente, tentou forçar pelo acostamento. Quase rodou quando a poeira levantou e a carreta do Toninho deu aquela balançada. Meu coração foi na boca. Segurei firme o volante, rezando para não virar tragédia. Você tá doido, cara? Falei sozinho, com a respiração pesada. Mas o verdureiro só continuava o joguinho dele. Era como se não tivesse mais ninguém na estrada além de nós dois. Foi então que ouvi no PX uma voz grave, calma, quebrando o silêncio. Deixa esse cara passar, Arnaldo. Não entra na pilha dele, não. Eu tô atrás de vocês dois, vendo a cena toda.
Era o motorista do bitrem de madeira, aquele de barba grisalha que eu tinha visto mais cedo. Voz serena, como quem já tinha vivido coisa parecida. Ele tá forçando para te derrubar. Essa guerra nunca tem vencedor, completou. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo. Mas abrir mão ali parecia impossível. Meu orgulho gritava mais alto que a razão. Eu não queria ser lembrado como o doutor que arriou para as provocações do verdureiro. Acelerei mais um pouco. O Scania respondeu com força, motor cheio, a vibração da boleia me empurrando para frente. Cheguei colado, pronto para puxar para o lado e podar. O coração martelava no peito, suor escorrendo pelas costas. Toninho percebeu. Jogou o caminhão mais para o meio da pista, como se fosse fechar o espaço. Os carros atrás começaram a buzinar mais alto, alguns até com motoristas gritando pela janela. A tensão virou nó no ar. Nesse instante, lembrei de um acidente que presenciei anos atrás. 2 caminhoneiros disputando ultrapassagem em serra, nenhum querendo ceder. Resultado, carreta tombada, carga espalhada, vida perdida, cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Meu pé pesou no freio. O Scania reduziu, a carreta balançou, mas se manteve firme. O verdureiro acelerou de novo, abriu vantagem e soltou a buzina longa, como quem gritasse vitória. A raiva queimava no peito, mas junto dela veio um frio, quase um alívio. Eu sabia que tinha evitado coisa feia, só que ao mesmo tempo sabia também que a guerra não tinha acabado. Pelo contrário, aquilo era só o aquecimento. O verdureiro sumia na frente, mas a sensação era clara. Ele ia me esperar mais adiante, ia me testar de novo, e talvez da próxima vez não tivesse acostamento, nem espaço, nem tempo para pensar. Olhei o horizonte, ajeitei a mão no volante e deixei o Scania cantar na média. O jogo tinha começado, e eu não sabia até onde estava disposto a ir, mas a estrada ia me mostrar. E logo... A poeira do verdureiro ainda estava rodando no ar quando fechei o vidro e deixei só o ar do Scania me refrescar. Silêncio. Só o ronco grave do motor e o zunido do vento cortando a boleia. Mas dentro de mim, o barulho era outro. Uma mistura de raiva, orgulho e um medo que eu não queria admitir. Segurei o volante com força, olhando reto para o tapetão. Falei baixo, como se a cabine fosse confessionário. Arnaldo, você vai cair nessa de novo? Não era a primeira vez que eu via a estrada virar ringue. Já tinha rodado muito para saber como termina. 2 opções, ou um sai tombado, ou os 2 saem perdidos. E na boa, nenhum caminhoneiro ganha nada nessa briga de ego. Mas a verdade é que orgulho é bicho traiçoeiro. A gente sabe que não compensa, mas quando o sangue ferve, parece impossível segurar. Meu pai sempre dizia, filho, estrada não tem inimigo. O inimigo é você mesmo, sua pressa, sua raiva. Lembrei dele, calado, sentado na beira da cama, amarrando a botina antes de sair para a pedreira. Homem simples, mas sábio. Se ele me visse agora, nessa guerra besta, ia só balançar a cabeça. Olhei para o retrovisor e enxerguei meu próprio rosto refletido. O suor escorrendo, a expressão dura, quase de ódio. Me assustei com o que vi. Que você tá virando, Arnaldo? Murmurei, quase cuspindo as palavras. Foi como se eu tivesse me olhando de fora. Um caminhoneiro calejado, com 45 anos de asfalto, mas ainda agindo como moleque querendo provar coragem. A estrada ensina, mas também testa. E nesse teste, cada quilômetro era uma pergunta. Até onde eu iria para não me sentir humilhado? Puxei a memória de uma viagem antiga quando eu ainda era novato. Um cara parecido com o Toninho me fechou feio na BR-050. Lembro da raiva. Lembro de ter tentado forçar passagem. No fim, perdi o controle. Quase fui parar no barranco. Não aconteceu nada grave, mas bastou um quase para me deixar tremendo na boleia. Cheguei em casa naquele dia e abracei meus filhos como se fosse a última vez. Prometi para mim mesmo que não ia mais cair em provocação.
Mas promessa na estrada é igual curva de serra. Se você vacila, escorrega. E ali estava eu de novo, com o sangue fervendo, quase deixando a vida valer menos que o orgulho. Soltei o volante por um instante, passei a mão no rosto. O couro queimava de sol. Olhei para o painel iluminado, aquele painel que sempre me passou segurança, e falei alto, só para eu ouvir. Eu não posso me perder de novo. As palavras ecoaram na cabine, fortes, pareciam vindas de outro lugar. Mas aí, como se o destino tivesse me provocando ainda mais, vi lá na frente um vulto conhecido, o caminhão do Toninho. Ele tinha diminuído o ritmo, de propósito. Tava me esperando. Meu peito se apertou. O coração disparou. Era como se o tapetão estivesse armando cenário para mais um round. Segurei firme o volante, mas em vez de acelerar, tirei o pé. A sensação foi estranha, como se estivesse desistindo. Só que não era desistência, era escolha. Eu precisava acreditar nisso. Mesmo assim, as palavras presas dentro da cabine não paravam. Se você deixar, vai parecer fraco. Se você segurar, pode morrer. Essa é a estrada, uma linha reta que vira encruzilhada dentro da cabeça e ninguém além da gente pode escolher. Dei uma batida leve no painel, como quem pede conselho para a máquina que me acompanha há anos. O Scania respondeu com um ronco firme, constante, e aquilo me deu uma paz estranha, como se dissesse, segue na tua, doutor. Orgulho não paga diesel, nem volta para casa. Encostei o corpo no banco, soltei o ar preso no peito. Pela primeira vez naquela manhã, percebi que não era o Toninho que estava me testando. Era eu mesmo, e quando entendi isso, o silêncio da boleia ficou menos pesado. Mas a tensão só crescia, porque eu sabia que a estrada ainda não tinha mostrado a pior parte. Era só o começo. O tapetão começou a ficar pesado, não pesado de carga, mas de tensão. Eu vinha segurando o Scania na média, Toninho logo à frente, controlando o ritmo como se fosse maestro de orquestra. Só que atrás de nós, a fila crescia sem dó. Carro pequeno, ônibus, outros brutos, todo mundo preso no nosso jogo. As buzinas começaram tímidas, uma ou outra mais impaciente, mas em poucos minutos viraram um coro desafinado, misturado com gritos pelas janelas. Motorista de carro pequeno xingando, ônibus piscando farol, carreteiro lá de trás no PX reclamando, ô doutor, vamos desenrolar isso aí. A pista não é ringue, não. Segurei firme o volante, o suor escorrendo na testa. O coração batia acelerado, não pelo trânsito em si, mas porque eu sabia que aquilo tudo tinha nome e sobrenome. Toninho, o verdureiro. Ele estava fazendo de propósito. Segurava só o bastante para me deixar no fogo cruzado, carregando nas costas a pressão de todo mundo atrás. Um carro branco, desses populares, tentou forçar pelo acostamento. O pó vermelho levantou alto, encobrindo minha visão por segundos. Meu coração foi na boca. Se esse cara rodasse na frente da carreta, eu não teria como segurar. Sai daí, maluco! Gritei sozinho dentro da cabine, batendo no volante. O carro voltou para o fluxo, por sorte, mas deixou meu sangue gelado. Era isso que Toninho queria, transformar a estrada em armadilha, me encurralar com buzina atrás e provocação na frente. No PX, mais vozes estouraram. Se não vai, doutor, abre espaço logo, tá travando a BR toda. Cada voz era como martelo batendo na minha cabeça. O orgulho e a raiva gritavam para eu não ceder, mas a responsabilidade pesava mais. Eu não podia arrastar inocente para dentro daquela briga. Acelerava, colava na traseira dele, mas o verdureiro sempre dava um jeito de fechar. Jogava o caminhão mais para o meio da pista, como quem dizia, aqui não passa. A cada vez que fazia isso, eu via pelo retrovisor a fila crescendo, carros piscando farol, gente impaciente. Foi então que ouvi de novo a voz calma no rádio. O motorista do bitrem de madeira, sempre na retaguarda, falou firme. Arnaldo, escuta o que eu tô te dizendo. Eu já vi isso antes. Ele não vai parar até você tombar. Não entra no jogo dele. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo.
Mas era como se cada buzina atrás me empurrasse para o abismo. O orgulho pedia para provar que eu não era tartaruga. O medo dizia que a vida valia mais. E no meio dessa guerra interna, a estrada seguia sem dar espaço. De repente, um ônibus colou atrás de mim. Buzina longa, insistente. O motorista abriu a janela e gritou: "Anda logo, caminhoneiro! Tá achando que a pista é tua?" A frase entrou fundo, como se fosse facada. Eu não era dono de nada, mas também não era culpado por essa palhaçada. O culpado estava ali, rindo pelo retrovisor, me segurando como marionete. Bati no painel com raiva. O Scania rugiu alto, motor cheio. A carreta tremeu e eu puxei com força. O coração disparava, cada músculo do corpo tenso. Era agora ou nunca. Colei de novo, pronto para forçar a ultrapassagem. Mas Toninho, como se tivesse lido minha mente, jogou o caminhão mais para o lado. Não encostou, mas deixou claro. Se eu insistisse, ia ser arranca de para-choque. As buzinas atrás subiram ainda mais, motoristas xingando, um verdadeiro caos. E foi nesse caos que a lembrança voltou. Aquele acidente de anos atrás, 2 brutos disputando espaço e uma família de carro pequeno acabando no meio sem chance. Meu estômago revirou. Tirei o pé do acelerador de novo. O silêncio dentro da cabine foi pesado, como derrota. Atrás, as buzinas não paravam, mas eu sabia que tinha evitado coisa feia. Toninho acelerou mais, abrindo distância. O ronco dele ecoou pela rodovia. Buzina longa, como quem comemora. O gosto amargo de engolir provocação queimava na garganta. Mas ao mesmo tempo, veio uma paz estranha. Eu ainda estava inteiro. Encostei a cabeça no banco, respirei fundo. O fluxo atrás começou a andar, a fila se desenrolando. Alguns motoristas ainda jogavam farol, outros gritavam ao passar. Mas eu não ligava mais. Olhei para o horizonte e pensei: a estrada não escolhe inimigos, ela só mostra quem você é de verdade. E ali, naquele trecho quente da BR-163, percebi que o verdadeiro combate ainda nem tinha começado. O que eu sentia era só o ensaio de uma guerra maior. E a estrada ainda ia cobrar caro. Depois da bagunça toda, buzina atrás e poeira na frente, eu puxei o Scania de volta para o ritmo. O coração ainda disparado, as mãos suadas no volante. E foi nesse respiro que olhei pelo retrovisor e reparei nele de novo. O bitrem de madeira carregado até a tampa, vindo lá atrás devagar, constante. Era o mesmo que tinha falado no rádio. Voz calma, grave, motorista velho, barba grisalha, olhar sereno. Não estava com pressa, não se metia em provocação. Só vinha na dele, firme, como se a estrada fosse parte do corpo dele. A diferença era gritante. Enquanto Toninho fazia guerra com farol e buzina, esse cara parecia não ouvir nada. Não se abalava com fila, com grito, com impaciência. Seguia na marcha lenta dele, sem se preocupar em provar nada para ninguém. No rádio, a voz voltou, pausada. Eu já vi muito bruto tombar nessa estrada por besteira, doutor. O silêncio às vezes fala mais que a buzina. As palavras bateram fundo. Fiquei quieto, como se estivesse tomando bronca. Não era tom de lição, era conselho. E conselho vindo de quem já rodou demais não dá para ignorar. Olhei de novo pelo retrovisor e vi ele ajeitando o braço na janela, a mão solta no volante, como se não tivesse peso nenhum na carreta. Mas eu sabia que tinha. Madeira não é fruta, não é carga leve. Aquilo era tonelada pura puxando para trás. Se ele perdesse o controle, o estrago seria gigante. Mesmo assim, não tinha nervosismo no rosto. Tinha calma. Aquele contraste me bateu forte. De um lado, Toninho cuspindo raiva, acelerando como cachorro louco. Do outro, o velho Mauro, que eu ainda não sabia o nome, mas já sentia que era homem de estrada, rodando no silêncio, como se cada buzina fosse só vento passando. Fiquei lembrando da época em que eu mesmo rodava assim, sem pressa, curtindo o asfalto, quando a boleia era escola e não ringue.
Lembrei da primeira viagem longa que fiz sozinho, tremendo de medo, mas mantendo o giro na média porque meu pai tinha falado: diesel caro não aceita vacilo. Era a paciência que segurava a gente inteiro. Só que com o tempo, a estrada vai tirando pedaço. Orgulho, raiva, comparação com outros motoristas. A gente começa a querer provar que é mais bruto que o vizinho. E ali, vendo aquele bitrem firme, percebi que talvez eu tivesse esquecido parte do que era ser caminhoneiro. Dei um suspiro fundo e falei sozinho: esse cara tem estrada demais no peito. Como se tivesse escutado, ele entrou no PX outra vez. Respira, Arnaldo. Esse verdureiro aí é só fumaça. Quem acelera demais não dura. Engoli seco. Ele sabia meu nome. Não tinha me apresentado, mas já tinha me lido. E, de repente, senti uma mistura estranha. Respeito e incômodo. Porque, no fundo, o velho só estava dizendo o que eu não queria ouvir. Mais à frente, vi Toninho jogar de novo a carreta para o meio, forçando outro carro pequeno a reduzir. Quase causou acidente. A poeira levantou, gritos ecoaram pelas janelas. E o bitrem atrás continuava no mesmo ritmo, imune ao caos. Foi aí que percebi. Enquanto eu gastava energia brigando contra Toninho e contra meu próprio orgulho, o velho Mauro estava ganhando a viagem no silêncio. Ele não precisava provar nada, porque já tinha vencido dentro dele. A raiva que eu sentia começou a perder força. No lugar, veio um peso de reflexão. Me lembrei da vez em que quase perdi um amigo. Um cara chamado Joel, parceiro de estrada, tombou a carreta tentando provar coragem em ultrapassagem impossível. Morreu no ato. Deixou mulher e 2 filhos. E no enterro, todo mundo falava a mesma coisa. Era bruto, mas era teimoso demais. O silêncio do bitrem parecia carregar todos esses fantasmas. Não precisava buzina, não precisava acelerar. O recado dele estava na calma. Mais uma vez, a voz entrou no rádio tranquila. Quem vive de estrada aprende que chegar é vitória, o resto é vaidade. Fiquei mudo, não tinha o que responder. Só ajeitei o corpo no banco, soltei o ar pesado e deixei o Scania seguir na média. O fluxo atrás começou a se ajeitar, alguns carros ultrapassando quando dava brecha, outros diminuindo a pressão. Eu ali entre o ódio do verdureiro na frente e a paz do bitrem atrás. Era como se a estrada tivesse colocado os 2 lados da moeda para mim escolher. Ou seguia a raiva, ou aprendia a ouvir o silêncio. E a verdade é que eu ainda não sabia qual lado ia vencer. Mas olhando aquele velho firme no retrovisor, percebi uma coisa: a estrada não dá lição à toa. Cada quilômetro dela cobra um preço. E talvez aquele encontro fosse mais do que simples coincidência. Talvez fosse aviso. O sol estava a pino, castigando o asfalto até fazer o ar tremer. O calor grudava na pele, a cabine parecia menor, apertada. Eu vinha firme, motor do Scania roncando pesado, quando Toninho resolveu mostrar que a brincadeira tinha acabado. Ele reduziu de propósito, quase parando no meio da BR. A fila atrás já era quilométrica, buzinas, faróis piscando, gente xingando pela janela. Era caos completo. E no meio desse caos, ele puxou para o lado como se fosse abrir passagem. Por um instante achei que ia deixar, mas foi só ilusão. Quando joguei o Scania para forçar a ultrapassagem, ele puxou também. Quase encostou no meu para-choque. Foi tão perto que senti o vento batendo diferente, a poeira cobrindo o vidro. "Você tá pedindo pra morrer, cara!" Gritei sozinho, com a respiração presa no peito. O Scania tremeu, a carga balançou, senti a melancia atrás querendo dançar. Segurei firme, braço duro, olhando reto, sem piscar. Toninho não recuava. Jogava o caminhão como se fosse faca, cortando o espaço, tirando tinta do meu lado. Era provocação pura. Mas agora era mais que isso. Era ameaça. Ele queria me empurrar pro acostamento, queria me derrubar. No PX, a voz do Mauro, o motorista do bitrem, estourou calma, mas firme. "Arnaldo, segura! Não troca tinta com maluco. Isso não é mais corrida, é roleta russa." Eu ouvi, mas não conseguia soltar o pé. O orgulho queimava.
O ronco do Scania enchia a cabine, o motor pedindo mais, o giro subindo. Foi aí que um carro pequeno apareceu do nada, tentando aproveitar a brecha. Uma família, dava para ver criança no banco de trás. O carro entrou no meio justo quando Toninho jogou o caminhão de lado. O mundo parou, meu coração quase saiu pela boca. Eu tive que frear forte, a carreta empurrou. Senti o peso vindo atrás. Por um segundo achei que ia tombar. O carro acelerou desesperado, escapando por centímetros. Segurei o volante com força, o braço tremendo. Respirei fundo, engoli seco. O suor escorria pelos olhos, queimava. Toninho buzinou longo, como quem ria da situação. O barulho ecoou dentro da minha cabeça, mais alto que tudo. Não era só provocação. Era como se ele dissesse: não tem espaço para nós dois nessa estrada. Olhei pelo retrovisor. A fila continuava, buzinas não paravam, mas lá atrás o bitrem seguia calmo, firme, Mauro no mesmo ritmo, como se carregasse o tempo no braço. E eu ali, no meio, preso entre a raiva e a razão. O calor aumentava, a poeira grudava no para-brisa, o cheiro de diesel queimado enchia a cabine. Tudo parecia mais pesado. Eu apertava os dentes, cada músculo do corpo travado. E então falei sozinho, quase num sussurro: se eu insistir, não volto para casa. As palavras doíam, mas eram verdade. Ainda assim, não era fácil recuar. A imagem do Toninho no retrovisor, rindo, me queimava por dentro. 45 anos de estrada e eu ali sendo testado como moleque. Foi nesse momento que lembrei do Joel, meu amigo tombado anos atrás. Vi a cena na cabeça, a carreta deitada no barranco, carga espalhada, a família dele chorando no velório. Era isso que podia acontecer comigo, ali, agora. O som da buzina do Toninho voltou, mais longo, mais alto. Meu peito apertou, fechei os olhos por um instante, tirei o pé do acelerador. O Scania reduziu, o ronco diminuiu. Toninho acelerou, abriu espaço, sumiu na frente com poeira e deboche. O silêncio que ficou foi pesado. A buzina atrás ainda ecoava, mas dentro da cabine só tinha o som da minha respiração. Olhei pelo retrovisor e vi Mauro chegando mais perto. O bitrem firme, constante. Ele não disse nada, mas o silêncio dele falava alto. E naquele instante, percebi. O que Toninho queria não era só vencer. Ele queria me arrastar para o buraco junto com ele. E eu não podia dar esse presente, mas no fundo sabia que aquilo não tinha acabado. A estrada ainda ia nos colocar frente a frente, e talvez da próxima vez não tivesse como escapar. O sol seguia queimando, a poeira subindo e o destino já parecia marcado. A poeira do caminhão do Toninho ainda rodava no ar quando senti o peito travar. Não era só raiva dele, não. Era raiva de mim mesmo. Doeu perceber que eu tinha tirado o pé, que tinha deixado ele seguir, buzinar como se fosse dono da estrada. Segurei o volante, braço firme, mas o coração fraco. Era como se cada buzina atrás fosse uma acusação. Você arriou, Arnaldo. Você perdeu. Eu já rodei muito. Sei que orgulho não enche tanque, não paga frete, não põe comida na mesa. Mas também sei que na boleia, quando você cede demais, a estrada te engole. Não é só sobre ultrapassagem, é sobre respeito, sobre não ser tratado como tartaruga, como pé de breque. O ronco do Scania me acompanhava, mas não me acalmava. Pelo contrário, parecia mais pesado, como se até o motor me cobrasse atitude. No rádio silêncio, nem Mauro, nem os outros. Todo mundo deixou quieto, como se esperasse minha reação. Era eu contra mim mesmo agora, e dentro da minha cabeça a guerra começou. Você devia ter ido, Arnaldo. Devia ter mostrado que não é moleque. Mas e se fosse acidente? E se aquela família no carro pequeno tivesse rodado? Orgulho não paga hospital. Orgulho também não paga vergonha. Cada pensamento batia como martelo. Era como estar preso entre duas pistas, uma puxando para o abismo, a outra para o nada. Olhei no retrovisor. Lá atrás, Mauro seguia com seu bitrem, calmo, firme, sem pressa. Aquele silêncio dele me incomodava, mas também me puxava. Era como se dissesse:
A vida vale mais que vaidade. Mas aí, no fundo da memória, veio a voz do meu pai. Lembrei da última vez que viajei com ele, sentado no banco do carona, ainda moleque. Ele falou: estrada é igual vida, filho. Se você sempre dá passagem, nunca vai chegar na frente. Essas palavras ficaram gravadas. E agora, anos depois, era como se ele tivesse sentado do meu lado, repetindo a lição. O orgulho apertava. Eu me perguntava: até onde eu vou para não me sentir derrotado? Até onde dá para segurar sem perder quem eu sou? As imagens voltavam. Joel tombado, a família no carro pequeno quase batendo, Toninho rindo pelo retrovisor, tudo misturado, um filme dentro da minha cabeça. Foi nesse turbilhão que ouvi de novo a voz de Mauro no PX. Calma, serena, como se falasse direto para minha alma. Doutor, já perdi amigo nessa estrada só porque não quis engolir orgulho. Você tem filho, não tem? Então pensa neles, porque orgulho não cria menino. Engoli seco. Aquilo me desmontou. Era verdade. Eu pensava nos meus dois, na saudade que já me consumia cada vez que saía de casa. Será que valia a pena arriscar nunca mais abraçá-los só para não parecer fraco? Mas ao mesmo tempo, eu lembrava do sorriso de deboche do Toninho. Aquilo queimava como fogo. O Scania seguia firme, ronco grave, motor pedindo estrada. O sol queimava, a poeira grudava no vidro, e eu ali engolindo cada quilômetro como se fosse veneno. A estrada não era só asfalto, era espelho. Ela mostrava quem eu era de verdade, e naquele momento eu não gostava do que via. Puxei mais o volante, ajeitei a marcha, respirei fundo. Falei em voz alta, quase gritando, como se alguém pudesse ouvir. Eu não vou tombar por causa de orgulho, mas também não vou ser saco de pancada de verdureiro. As palavras ecoaram na cabine. Não resolveram nada, mas aliviaram o peso. Era isso. O conflito não estava na estrada, estava dentro de mim. E esse tipo de guerra não tem acostamento para escapar. Continuei rodando, o Scania firme, Mauro no retrovisor, Toninho sumido lá na frente. Mas eu sabia. Aquele jogo não tinha acabado. A estrada ainda ia me colocar cara a cara com ele. E nesse dia eu ia ter que escolher de verdade. Ou engolia o orgulho de vez, ou deixava ele me engolir. E a BR, com seu calor e sua poeira, seguia testando cada pedaço da minha alma. A BR começou a mudar de cara. Aquele tapetão reto deu lugar a um trecho sinuoso. Curva atrás de curva, acostamento estreito, poeira cobrindo o horizonte. O sol já não batia de frente, mas o calor ainda subia do asfalto como fumaça. Foi nesse cenário que Toninho mostrou de vez o que queria. Ele reduziu, esperou eu encostar e, sem piscar, jogou a carreta para a esquerda. Sem seta, sem aviso, sem nada. Só fechou. Do jeito mais frio que já vi na estrada. Meu coração disparou. Pisei no freio com força. Senti a carreta chacoalhar atrás. A carga de fruta querendo escapar. O Scania derrapou de leve. Aquele segundo que parece um século. Agora é só trocar a cueca, chofer. Falei alto, tentando engolir o susto. Segurei firme o volante, o braço duro quase estourando veia. E o barulho do motor virou um grito dentro da cabine. A pista parecia estreitar, o chão puxando para o acostamento. E foi por um fio. O Scania respondeu, voltou para o rumo. Mas a sensação de que a morte tinha me roçado o ombro ficou grudada na pele. Respirei fundo, mas não teve alívio, porque Toninho não parou. Ele abriu distância de novo, mas dava para ver pelo retrovisor. Estava de olho em mim, esperando o próximo bote. No PX, Mauro falou com a voz grave, mas dessa vez mais dura. Arnaldo, escuta o velho aqui. Esse homem tá te levando pro buraco. Se continuar, você não volta. As palavras bateram forte. Não era um conselho, era um aviso. E mesmo assim, o orgulho latejava. Porque cada curva era um lembrete. Ele tinha me fechado. Ele tinha me humilhado. Entrei na próxima curva ainda com o corpo tremendo.
O cheiro de borracha queimada subia forte, grudando no nariz. Atrás, a fila de carros não dava trégua. Buzina, farol, xingamento. E eu no meio tentando segurar a mente. Mas a estrada não dá tempo de pensar. Logo à frente, uma descida longa, curva fechada no final. Vi Toninho acelerar como se não houvesse amanhã. Meu peito apertou. Eu sabia que se tentasse acompanhar, a carreta podia tombar. Mas sabia também que se ficasse para trás, ele ia cantar vitória de novo. Foi aí que a lembrança veio como faca. Joel, meu amigo, tombando naquela serra, a imagem do caminhão virando de lado, o barulho da carga rolando, a sirene depois, o choro da família. Tudo em um flash. Meu pé tremeu no acelerador, engoli seco, e nesse instante o rádio chiou de novo. Mauro falou baixo, quase sussurrando. Filho, às vezes perder é salvar a vida. As palavras cortaram como lâmina. Eu queria ignorar, queria fingir que não ouvia. Mas no fundo sabia que ele estava certo. Ainda assim não tirei o pé. Segui Toninho na descida, o Scania rugindo, a carreta empurrando. A curva se aproximava rápido demais. Você não vai me derrubar, verdureiro, murmurei apertando os dentes. E então aconteceu. Toninho jogou a carreta de novo, fechando de propósito na curva. Dessa vez, não tinha acostamento, não tinha saída, só a beira e o barranco. Segurei o volante como se fosse minha última chance. O Scania balançou, a carga estourou nas cintas. O barulho das frutas batendo ecoou como trovão. A cabine tremeu inteira, meu corpo quase sendo arrancado do banco. Por um instante, achei que ia ser o fim. Vi o barranco pelo canto do olho, vi o horizonte rodando. Mas o Scania segurou, a roda mordeu o asfalto, o bruto voltou pro rumo. O peito explodiu em alívio e desespero ao mesmo tempo. Eu gritei, não sei se de raiva ou de medo. Cê tá doido, Toninho? Isso não é ultrapassagem, é assassinato. A buzina dele veio como resposta, longa, debochada. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho, porque eu sabia. Aquela curva tinha sido só o ensaio. Ele estava disposto a tudo. Olhei para o retrovisor e vi Mauro mais atrás, firme, constante, como se carregasse outra vida. Não piscava, não acelerava, só seguia. E aquele contraste me pegou de novo. Eu, suado, tremendo, quase tombando por orgulho. Ele, sereno, carregando tonelada de madeira como se fosse pluma. E ali, no meio do calor, da poeira e do barulho das buzinas, caiu a ficha. O conflito não estava só na estrada, estava dentro de mim. E a pergunta era clara: até onde eu ia deixar meu orgulho dirigir o caminhão? Segui em frente, o ronco do Scania enchendo meu peito. Mas a verdade é que naquela curva traiçoeira, alguma coisa tinha mudado. Eu já não era mais o mesmo Arnaldo que saiu do Mato Grosso de manhã. Agora, eu carregava junto com a carga um peso novo, a certeza de que o próximo movimento podia ser o último. E a estrada ainda ia me cobrar essa resposta. A curva mal tinha terminado quando Toninho jogou o caminhão dele de novo para o meio da pista. Foi tão rápido que não deu tempo de pensar. Meu pé bateu no freio com força. O barulho foi ensurdecedor. O Scania gemeu, os pneus gritaram contra o asfalto, a carreta chacoalhou como bicho bravo, tentando se soltar. As frutas bateram umas nas outras lá atrás, um estrondo seco que fez meu coração quase parar. Por um instante, a frente do caminhão tremeu como se fosse escapar da minha mão. Segura, desgraça! Gritei, o corpo inteiro pressionado contra o cinto. O retrovisor explodiu em imagens. O bitrem do Mauro vinha logo atrás, carregado de madeira, freando junto. A poeira levantou, o cheiro de borracha queimada invadiu a cabine. Se ele não conseguisse segurar, ia acertar minha traseira com força. O coração disparou, parecia martelo dentro do peito. Por segundos, vi a cena pronta na cabeça. Meu Scania espremido entre o verdureiro e o bitrem, carga espalhada, vida acabada. O barulho dos pneus foi diminuindo, a carreta balançou mais uma vez, até que o bruto estabilizou. Respirei fundo, mas não teve alívio. Atrás, vi pelo espelho o Mauro, rosto sério, braço firme. Ele tinha conseguido segurar também, mas foi por pouco.
Muito pouco. O rádio chiou. A voz dele veio carregada de tensão. Mais 1 centímetro, Arnaldo, e eu tinha passado por cima de você. Engoli seco. O peso da frase caiu como pedra. Não tinha sido só sorte. Tinha sido destino. Na frente, Toninho acelerava como se nada tivesse acontecido. O caminhão dele sumindo na curva seguinte, buzina longa, debochada, como se fosse música de vitória. Eu tremia. O volante parecia pesado demais, como se tivesse dobrado de tamanho. O suor escorria pelo rosto, grudava na camisa. Por dentro, a raiva queimava, mas junto dela vinha o medo. Um medo que eu não queria admitir, porque eu sabia, tinha passado perto demais. Olhei para o retrovisor e vi Mauro ajeitando o caminhão, recuperando o ritmo. Ele não falava mais nada, mas o olhar dele dizia tudo. Ele tinha visto, ele sabia o risco, e eu também sabia. Tentei puxar o ar fundo, mas o peito ainda apertado não deixava. A cena não saía da cabeça, a carga chacoalhando, o bitrem quase batendo, o barranco esperando logo ao lado. O silêncio dentro da cabine era sufocante. Nem o ronco do Scania conseguia disfarçar. Fiquei pensando no que teria acontecido se Mauro não tivesse segurado. 1 segundo a menos e eu não estaria mais ali. Não teria tempo de despedida, nem chance de pensar em nada. Só fim. O peso disso me atingiu em cheio. Eu já tinha visto muito homem bom se perder por causa de uma decisão errada. Sempre achei que comigo ia ser diferente. Mas a estrada mostrou que não escolhe. Ela cobra de qualquer um, cedo ou tarde. E a pergunta voltou martelando na cabeça. Até onde vale ir só para não parecer derrotado? No PX, outra voz entrou. Alguém que eu nem sabia quem era. Doutor, se continuar assim, vai sair só na capa do jornal. Não respondi. Nem tinha forças. Só segurei firme o volante e deixei o Scania seguir. O motor roncava alto, mas parecia eco de dentro de mim, como se fosse meu próprio coração pedindo calma. Olhei para o horizonte, o sol queimando, a poeira cobrindo a pista. Cada quilômetro parecia mais pesado. Não era só carga de fruta. Era o peso das escolhas, do orgulho, da vida inteira atrás de volante. Toninho ainda estava lá na frente, eu sabia. Mais cedo ou mais tarde, ia cruzar comigo de novo. Mas depois dessa freada, entendi que a estrada não ia deixar eu sair inteiro se continuasse na mesma teimosia. Respirei fundo, encostei as costas no banco e falei sozinho, quase num sussurro. Não vou dar minha vida de bandeja, não. As palavras ficaram presas no ar da cabine. Não eram promessa, mas eram aviso, porque eu sabia, o jogo ainda não tinha acabado. E a próxima manobra podia ser a última. O Scania já tinha retomado a linha, mas dentro de mim nada estava no lugar. A imagem do quase acidente ainda latejava no corpo. O som da carga batendo, o freio gritando, o bitrem quase cravando na minha traseira. Olhei para o retrovisor, coração disparado, e foi aí que vi. Mauro, no volante do bitrem, braço apoiado na janela, olhava firme para frente. Quando percebeu que eu estava olhando, ele levantou a mão devagar, num aceno calmo, quase paternal. Não era cobrança, não era bronca. Era aviso. Segura, filho. Não vale a pena. Aquilo me pegou de jeito, porque não foi palavra nenhuma, só gesto. Mas o gesto dizia mais do que qualquer sermão. Engoli seco, o peito apertado. Pensei nos meus filhos, pensei na mulher que sempre me esperava em casa, pensei no tanto de cruz de beira de estrada que já vi fincada por orgulho. E de repente, a guerra dentro de mim ficou clara. Toninho queria briga. Mauro queria paz. E eu estava no meio, tendo que escolher qual caminho seguir. Deixei o Scania seguir na média, ainda sentindo o suor escorrendo pela nuca. O rádio chiou, mas Mauro não falou nada, nem precisou. O silêncio dele era mais forte que qualquer barulho. O sol batia no para-brisa, fazendo o asfalto brilhar como faca. Toninho já sumia lá na frente, mas a sombra dele ainda me acompanhava. Olhei de novo para o retrovisor. Mauro seguia constante, sem pressa, sem afobação. E ali eu percebi uma coisa.
Estrada é reflexo. Ele estava sendo o espelho do que eu precisava ser. Foi nesse instante que me bateu um nó na garganta. Eu, com 45 anos, rodando desde moleque, ainda me deixava levar pelo mesmo erro que já tinha visto destruir outros. E aquele velho, com um simples aceno, me mostrou que talvez a verdadeira força não fosse acelerar, mas segurar. O Scania roncava firme, como se tivesse entendido também. A cabine parecia respirar junto comigo, mais leve, menos pesada. Mas não demorou para o destino cutucar outra vez. Mais à frente, na beira da pista, vi um carro quebrado, família inteira debaixo do sol. Mulher abanando criança com um pedaço de papelão. O homem mexendo no motor sem esperança nenhuma. Instintivamente, levei a mão para o pisca. Pensei em encostar. Mas a fila atrás não deixava, buzina comendo solta. Respirei fundo e segui, o coração apertado, a cena grudada nos olhos. Foi impossível não pensar. Podia ser eu ali, parado, sem saída, sem socorro. Podia ser minha família. E nesse pensamento, voltei ao retrovisor. Mauro mais uma vez me olhando. Dessa vez não acenou, mas parecia que sabia exatamente o que estava passando na minha cabeça. O silêncio dele, de novo, falou por ele. E eu entendi. Estrada é sobre escolher qual história você quer deixar para trás. A raiva que eu sentia do Toninho ainda queimava, mas a cada quilômetro ia perdendo força. No lugar dela, vinha um medo mais sóbrio. Não medo de morrer, medo de deixar de viver por besteira. Segurei firme o volante e falei alto, só para mim mesmo. Chega-lhe, Arnaldo. Não vou brincar mais com a sorte. O som do motor encheu a cabine, grave, constante. Era como se o Scania concordasse comigo. Ainda assim, no fundo, eu sabia que a estrada não tinha dado a última palavra. Toninho ainda estava lá, em algum ponto do horizonte, esperando a próxima curva, o próximo vacilo. Mas agora, eu não estava mais sozinho. Porque atrás de mim, no silêncio do bitrem, tinha alguém que já tinha visto demais e que, de um jeito simples, tinha me lembrado o que realmente importa. O gesto de Mauro mudou meu dia, talvez até minha vida. E, no fundo, percebi que a estrada sempre coloca a gente entre dois espelhos. Um mostra quem a gente foi, o outro mostra quem a gente ainda pode ser. Naquele momento, escolhi olhar para o espelho certo. Toninho reapareceu no horizonte como sombra ruim. O caminhão dele, carregado de verdura, oscilava de um lado para o outro da pista, piscando farol, buzinando como se fosse aviso de guerra. Eu já sabia o que vinha, mais provocação, mais teste. O sangue ferveu, o pé pesou no acelerador. O Scania respondeu na hora, motor cheio, pronto para encarar. A cabine tremeu, o ronco parecia grito de desafio. Mas antes de encostar, olhei para o retrovisor. Mauro, lá atrás, firme como sempre, só me observando. O braço dele continuava apoiado na janela, e mesmo a distância dava para sentir a calma. Foi nesse instante que a memória bateu como pancada. O quase acidente, a família no carro pequeno, a curva traiçoeira, meu amigo Joel tombando anos atrás. Tudo veio junto, como se a estrada me cobrasse uma decisão ali, naquele segundo. Segurei o volante, respirei fundo e fiz o que parecia impossível até poucos minutos atrás. Tirei o pé. O Scania reduziu devagar, o motor baixou o ronco, a carreta balançou, mas manteve o ritmo. Senti o caminhão perder velocidade enquanto Toninho avançava, cortando o vento, levantando poeira e soltando a buzina mais debochada que já ouvi. A garganta travou. O orgulho doeu como facada. Por dentro, parecia derrota. Mas, ao mesmo tempo, veio algo inesperado. Um alívio que eu não sentia fazia muito tempo. Era como se tivesse tirado uma tonelada de cima do peito. Toninho sumiu no horizonte, mas deixou o rastro de poeira e deboche. A raiva ainda queimava, mas o silêncio que veio depois foi mais forte. Atrás, o PX chiou, e a voz de Mauro entrou calma, mas com firmeza. É isso, Arnaldo. A estrada agradece. Engoli seco sem responder, porque sabia que ele estava certo. O fluxo atrás começou a se ajeitar.
Carros ultrapassaram. Alguns motoristas ainda xingavam, jogavam farol, mas eu não ligava, não naquele momento. Eu só respirava fundo e deixava o Scania rodar na média. O coração, que minutos antes parecia explodir, agora batia pesado, mas no ritmo certo. Mesmo assim, não era simples, porque cada vez que lembrava da buzina do Toninho, a ferida abria de novo. A estrada tem essa mania. Ela testa não só sua força, mas sua vaidade. E eu sabia que ia demorar para engolir aquela decisão. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna sussurrava: se você tivesse ido, não estava mais aqui. Olhei para o retrovisor. Mauro se aproximava, o bitrem firme e constante. Quando ficou mais próximo, ele me lançou de novo aquele olhar sereno. Não falou nada, não acenou, só olhou. E eu entendi. Ele sabia o peso que era engolir orgulho. Sabia que aquela escolha não era covardia, era coragem de outro tipo. A coragem de voltar para casa inteiro. O Scania seguiu ronronando, o asfalto se abrindo à frente, o sol ainda castigando. Mas dentro da cabine, a guerra interna começava a sossegar. Ainda doía, claro, mas no fundo eu tinha vencido outra coisa. Porque deixar Toninho seguir não foi perder. Foi escolher não me perder. E essa escolha, eu sabia, ia mudar tudo daqui para frente. Só que a estrada não deixa nada barato. Ela sempre guarda a próxima curva, o próximo teste. E eu sentia que a minha história com Toninho ainda não tinha acabado. Mas pela primeira vez naquela viagem, eu estava pronto para encarar diferente. Agora não era mais guerra, era sobrevivência. E a estrada, com seu calor e sua poeira, parecia ter me dado uma segunda chance. Quando a placa avisou, posto a 2 quilômetros, foi como se a estrada tivesse me oferecido um respiro. Eu precisava parar, tomar fôlego, deixar o coração voltar para o lugar. Encostei o Scania devagar, o ronco do motor baixando até o silêncio pesado dominar. O calor me acertou em cheio quando abri a porta. O cheiro de diesel, óleo queimado e poeira misturado com o aroma forte de café fresco vinha da lanchonete do posto. Esse contraste é coisa que só caminhoneiro conhece. Suor e graxa de um lado, pão de queijo e café do outro. Entrei com o corpo cansado, mas a cabeça ainda mais pesada. Pedi um café preto, bem forte. A xícara veio quente, o cheiro invadindo o peito. Dei o primeiro gole e senti o amargor subir, como se fosse limpeza de alma. A cena da estrada não saía da cabeça, o freio gritando, a carreta balançando, Toninho jogando o caminhão como faca. E pior, minha escolha de soltar o acelerador. Era certo? Era covardia? Olhei pela janela, vi o Scania parado no pátio. Bonito, imponente, cinza nardo, brilhando sob o sol. Meu companheiro de guerra. Aquele bruto merecia respeito, e parte de mim sentia que eu tinha falhado com ele. Enquanto o café queimava na garganta, uma lembrança veio com força. A primeira vez que botei o pé numa boleia, ainda com 20 anos, rodando na sombra do meu pai. Ele sempre dizia: caminhão é tua casa, mas também é tua sentença. Ou você respeita ou não volta. Essas palavras voltaram como martelo. E ali, sentado no balcão engordurado do posto, percebi que a estrada tinha me dado escolha. E eu, por mais que doesse, tinha respeitado. Foi quando ouvi passos pesados atrás de mim. Virei o rosto e reconheci na hora. Mauro, o motorista do bitrem de madeira. Ele se aproximou devagar, encostou no balcão e pediu um pingado. A voz dele era calma, grave, igual no rádio. E aí, doutor? Tá inteiro? Assenti com a cabeça. Não sabia o que responder. A pergunta parecia simples, mas carregava um peso danado. Ele tomou um gole do café e me olhou firme. Olhos cansados, mas cheios de estrada. Eu vi tudo, disse baixinho, como se não quisesse que ninguém mais escutasse. Você segurou bem. Muita gente teria tombado ali. Engoli seco, virei a xícara de café de uma vez. A vontade era de dizer que eu tinha cedido, que o orgulho tinha ficado no acostamento. Mas Mauro não me deixou falar.
E vou te dizer uma coisa, às vezes, vencer é justamente tirar o pé. Completou, olhando reto para o balcão. Fiquei quieto, não tinha resposta. Mas aquelas palavras simples entraram fundo, rasgando por dentro. O barulho da lanchonete seguia. Caminhoneiro rindo, garçom gritando pedido, rádio velho tocando moda sertaneja. Mas ali, naquele pedaço de conversa, parecia que o tempo tinha parado. Mauro encostou o copo vazio, limpou a boca com a manga da camisa e virou de frente para mim. Eu já fui igual ao Toninho, confessou com um sorriso triste. Já quis provar que era mais bruto que todo mundo. Até o dia em que quase matei uma família inteira. A partir daí, aprendi. Estrada não é lugar de disputa, é lugar de chegar. As palavras dele bateram forte, porque não eram conselho de posto, desses que a gente ouve e esquece. Eram cicatriz. Olhei para o Scania de novo pela janela. Pensei nos meus filhos, na minha mulher, na saudade que me acompanha em cada viagem. E naquele instante, percebi que talvez a escolha que parecia covardia fosse, na verdade, a única que me manteria vivo para abraçá-los de novo. O calor do posto, o cheiro de óleo, o café amargo, tudo parecia fazer sentido. Eu não tinha perdido. Eu tinha sobrevivido e a estrada ainda tinha muito para me ensinar. Mauro levantou, ajeitou o boné na cabeça e deu um tapa de leve no meu ombro. Bora rodar, doutor. A viagem é longa, mas o destino sempre vale a pena. Assenti em silêncio, levantei também. Paguei o café, subi de volta na boleia. Quando liguei o motor e ouvi o ronco do Scania, senti o peito mais leve. A poeira da estrada ainda ia levantar. O sol ainda ia castigar, e Toninho ainda estava em algum lugar lá na frente. Mas agora, algo dentro de mim tinha mudado. Eu não precisava vencer ele, eu precisava vencer a mim mesmo. E talvez, só talvez, naquela manhã quente de posto, eu tivesse dado o primeiro passo. Voltei para a mesa do posto depois de encher a garrafa d'água. Mauro já estava sentado num canto, de costas para a janela, mexendo no celular velho e bebendo outro café. Ele levantou o rosto quando me aproximei e fez sinal com a mão para eu sentar. Senta aqui, doutor. Estrada é longa, mas conversa em curta, disse com aquele jeito calmo que parecia segurar o mundo. Me sentei. O silêncio durou alguns segundos. O barulho do posto preenchia o espaço. Caminhoneiro rindo alto, talheres batendo, rádio chiando. Mas ali, naquela mesa, parecia outro tempo. Arnaldo, né? Ele começou. Eu vi teu nome pintado no Scania quando te passei. Assenti com a cabeça. E o senhor? Mauro, respondeu, estendendo a mão calejada. Rodando nesse tapetão faz mais de 40 anos. O aperto de mão dele era firme, mas não de força bruta. Era de experiência, de estrada. Ele apoiou os braços na mesa, olhou nos meus olhos e disse baixo: Você quase perdeu tudo ali atrás, doutor. Sabe por quê? Porque tentou disputar corrida que não existe. A frase me pegou. Eu queria retrucar, dizer que não era corrida, que era orgulho, mas fiquei quieto, só ouvi. Mauro respirou fundo, como quem puxava lembrança pesada. Eu já fui igual a esse Toninho, confessou. Farol alto, buzina, empurrando todo mundo para provar que era macho. Achava bonito ser chamado de cachorro louco. Ele parou. Os olhos perderam o foco por um segundo. A voz veio mais baixa, até o dia em que uma família de carro pequeno entrou no meio da minha teimosia. Eu e outro bruto brigando por ultrapassagem. Quando vi, já era tarde. Peguei o carro cheio. Meu estômago virou. Morreu todo mundo? Perguntei, quase sussurrando. Mauro assentiu devagar. Pai, mãe, 2 crianças. E eu fiquei vivo. Mas não voltei o mesmo. O silêncio caiu pesado na mesa. Eu não conseguia olhar nos olhos dele. O barulho do posto sumiu. Só ouvia minha respiração e o ronco do meu coração no peito. Ele tomou mais um gole do café e continuou. Passei anos me culpando. Pensei em largar o volante, mas a estrada já era meu sangue. Então aprendi a rodar diferente. Aprendi que não adianta chegar na frente se você não chega inteiro.
As palavras entraram fundo, como se cada sílaba fosse pedra jogada dentro de mim. Olhei pela janela, vi meu Scania parado, brilhando no sol. Lembrei da buzina debochada do Toninho, do quase acidente, da freada que quase me matou. Tudo voltando como filme. Mauro percebeu o meu silêncio e completou: Arnaldo, a estrada cobra caro de quem confunde respeito com orgulho. Aquele verdureiro vai tombar uma hora ou outra. Não seja você o que vá junto. Engoli seco, a garganta travada. 45 anos de estrada, e parecia que só agora eu entendia a lição de verdade. Mas ainda assim, falei o que estava preso. É difícil, Mauro. A gente sabe que não compensa, mas quando o cara te fecha, te buzina, te humilha, parece que o sangue pede para responder. Ele balançou a cabeça, como quem já tinha ouvido isso 1000 vezes. Eu sei, doutor, mas pensa no que realmente importa. Quem é que te espera em casa? A pergunta bateu fundo. A imagem dos meus filhos e da minha mulher veio na mente como soco. A saudade apertou no peito. Mauro percebeu minha expressão e continuou. Então é por eles que você dirige. Não pelo verdureiro, não pela plateia que buzina atrás. O que vale é chegar para abraçar os seus. A garganta queimou. Eu virei o café que ainda tinha na xícara, tentando disfarçar a emoção. Mas a verdade é que aquelas palavras abriram um buraco dentro de mim. Mauro levantou, ajeitou o boné e disse: Bora rodar, Arnaldo, estrada tá chamando, mas lembra do que eu disse, não é guerra, é viagem. Assenti em silêncio. Ele saiu primeiro, caminhando devagar até o bitrem, aquele bruto de madeira que parecia seguir o ritmo da calma do dono. Fiquei mais um instante sentado, olhando a fumaça do café subir, e ali percebi que o encontro com Mauro não tinha sido acaso. A estrada tinha colocado ele no meu caminho como espelho, não de quem eu era naquele momento, mas de quem eu ainda podia ser. Quando levantei e caminhei até o Scania, senti o volante diferente nas mãos. Mais leve, mas também mais sério. Eu sabia que Toninho ainda estava por perto, talvez esperando a próxima curva, o próximo vacilo. Mas depois daquela conversa, eu já não era o mesmo. A estrada ainda ia me testar, mas agora eu carregava junto comigo as cicatrizes de Mauro e as minhas próprias. E talvez fosse isso que ia me salvar. O ronco do Scania voltou a encher a cabine quando saí do posto. A poeira levantava no retrovisor, o sol queimava igual antes, mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. As palavras do Mauro não paravam de ecoar. Não é guerra, é viagem. O que vale é chegar para abraçar os seus. Segui pela BR, cada quilômetro trazendo um pensamento diferente. A raiva do Toninho ainda ardia, mas parecia distante, como se tivesse ficado lá atrás, junto com a buzina dele. O que dominava agora era a lembrança do olhar de Mauro. Um olhar que não julgava, só lembrava. Puxei um gole de água da garrafa e falei alto, sozinho na cabine. Sobreviver, é isso. A estrada não é de vencedor, é de sobrevivente. O som da minha voz soou estranho, mas firme. O vento entrava pela janela entreaberta, trazendo cheiro de mato e poeira. Cada curva parecia mais leve, não porque a estrada tinha mudado, mas porque eu tinha. Ainda assim, a mente insistia em voltar para o passado. Lembrei da vez que passei 3 dias parado em oficina com o caminhão quebrado, pensando que era o fim da linha, mas sobrevivi. Lembrei da batida feia que vi na Regis, pedaços de carreta espalhados, cruz nova, fincada na beira do asfalto. Aquele motorista não sobreviveu. E agora ali eu percebia o fio que separava um do outro. Não era coragem, não era força, era escolha. As imagens voltavam sem parar. O carro pequeno quase rodando entre eu e Toninho. As frutas batendo lá atrás quando pisei fundo no freio. A buzina debochada dele ecoando como riso, tudo misturado, queimando por dentro, mas logo vinha a lembrança da mão de Mauro, erguida devagar no retrovisor. Um gesto simples que salvou minha vida mais que qualquer freada.
Segurei firme o volante e senti um nó na garganta. Eu sabia que nunca mais ia olhar para a estrada do mesmo jeito. O rádio chiou. Alguém comentou sobre acidente mais à frente. Voz aflita, pedindo para reduzir. Meu corpo arrepiou. Reduzi na hora, sinalizei, logo avistei. Um carro capotado, polícia rodoviária sinalizando, bombeiros na pista. Passei devagar, coração apertado. Vi uma mulher sentada no acostamento, o rosto coberto de sangue, chorando. Ao lado, uma criança no colo de um policial, assustada, mas viva. Foi como pancada. Porque naquele instante percebi o quanto a vida é frágil na estrada. Num segundo você está rodando, no outro pode não voltar. Continuei em frente, mas o silêncio da cabine ficou ainda mais pesado. A lembrança do acidente se juntou com as palavras de Mauro. Não é guerra, é viagem. Respirei fundo. A estrada parecia querer me ensinar à força aquilo que Mauro já tinha tentado dizer em calma. Mais alguns quilômetros e o horizonte voltou a abrir, a pista lisa, reta, sol forte queimando, o Scania deslizando firme, ronco encorpado, e eu ali, mais consciente de cada movimento, de cada decisão. O orgulho ainda cutucava, claro, mas agora tinha outra coisa dentro de mim, a certeza de que orgulho não vale vida. Olhei para o painel do Scania, cada luz, cada ponteiro. Aquilo ali era mais que caminhão, era companheiro, era parte da minha história. E eu precisava cuidar dele para poder voltar inteiro, sempre. Pensei nos meus filhos de novo. Pensei no sorriso deles quando eu chegava de viagem, buzina longa na frente de casa, eles correndo para o portão. Aquela imagem valia mais que qualquer disputa na BR. E foi nesse instante que eu entendi de verdade. A estrada não é feita de heróis. É feita de sobreviventes. Quem volta para casa, esse sim é vencedor. Segurei o volante com mais calma, respirei fundo e deixei o Scania seguir no ritmo certo. O coração ainda batia forte, mas agora no compasso da paz. Mauro estava lá atrás, eu sabia. Talvez não cruzássemos mais nessa viagem. Mas o que ele me deixou não precisava de presença. Era lição gravada e Toninho. Bom, ele ainda estava em algum ponto da estrada, mas eu não precisava mais correr atrás, porque eu já tinha vencido a batalha que importava, a que travava comigo mesmo. Sorri de leve, pela primeira vez em horas. O sol ainda queimava, a poeira ainda subia, mas agora parecia outro dia. A estrada seguia, e eu também. Não como quem busca ultrapassagem, mas como quem busca chegar. E esse era o maior aprendizado que podia carregar. Subi de novo na boleia depois da parada, fechei a porta e fiquei alguns segundos só parado, olhando em volta. O silêncio ali dentro era diferente de qualquer lugar do mundo. Nem parecia um caminhão. Era minha casa, meu abrigo, meu confessionário. Passei a mão pelo volante, o couro marcado de sol, de suor, de estrada. Senti cada ranhura como se fossem linhas da minha própria mão. Quantas vezes já agarrei esse volante tremendo de medo? Quantas vezes já bati nele de raiva? E quantas vezes também já segurei com carinho, agradecendo por ter me trazido vivo até onde precisava? Olhei para o painel iluminado, cada ponteiro no lugar, cada luz piscando no ritmo certo. Aquilo era mais que máquina, era parte de mim. O Scania não só carregava carga, carregava minha história. Encostei a testa no volante, respirei fundo. O cheiro de diesel misturado com couro queimado pelo sol era familiar, quase reconfortante. Ali, dentro daquela cabine cinza, eu era quem realmente era. Caminhoneiro de raiz, homem de estrada. E então veio o pensamento: se esse caminhão fala, ele conta minha vida inteira. As madrugadas frias rodando em serra. O rádio PX gritando histórias de outros motoristas. As paradas em postos pequenos, café ruim, mas que parecia remédio para a alma. As noites em que chorei sozinho dentro dessa cabine, lembrando dos meus filhos dormindo, sem saber se eu ia voltar. E também os momentos de vitória. A primeira viagem paga, o primeiro caminhão quitado. Às vezes em que consegui chegar um dia antes do previsto e surpreender minha família em casa.
Toquei no painel como quem acaricia um velho amigo. Pensei, se eu tombar, é ele que vai tombar junto. Se eu sobreviver, é ele que vai me trazer de volta. O ronco do motor preencheu o ar quando girei a chave, grave, encorpado, como batida de coração. Quase me emocionei com o som, porque entendi ali que aquele barulho não era só máquina funcionando, era vida pulsando. Olhei pelo para-brisa, a estrada se estendendo à frente, quente, poeirenta, sem promessa de nada. E percebi que, por mais dura que fosse, era ali que eu pertencia. Segurei o volante com força, mas não como quem quer dominar, como quem respeita, como quem entende que aquela parceria é o que mantém tudo de pé. Por dentro, uma calma estranha começou a crescer. Não era alívio total, mas era um peso saindo. Talvez porque, depois de tudo que passei, eu finalmente tinha entendido. Não sou eu que controlo a estrada, é ela que me testa. O que eu posso é escolher como vou responder. Passei a marcha, senti a vibração subir pelo corpo inteiro. O Scania avançou macio, confiante, como se soubesse que eu estava mais leve. E pela primeira vez na viagem olhei pelo retrovisor e não vi ameaça, vi companhia. Mauro ainda vinha atrás, firme, constante. O silêncio dele, de novo, falava mais alto que qualquer buzina. Sorri de canto, sozinho na cabine. Era estranho sorrir depois de tanto aperto, mas naquele momento senti que tinha reencontrado algo dentro de mim que a estrada quase tinha roubado. A poeira voltou a subir, o sol continuava queimando, mas agora era diferente. O caminhão não era só máquina, era a extensão da minha alma. E eu sabia, enquanto tivesse esse volante nas mãos, ainda tinha caminho pela frente. O tapetão abriu reto à frente, quilômetro atrás de quilômetro sem curva, só sol e poeira levantando no ar. Foi nesse pedaço que Toninho mostrou que não tinha freio na alma. Ele acelerou como se não houvesse amanhã, a carreta verde-musgo sumindo cada vez mais no horizonte, buzina longa, debochada, como se a vitória fosse dele. Eu não acelerei. Segurei o Scania na média, motor firme, constante. O ronco grave preenchia a cabine, mas dessa vez não era chamado para a guerra. Era música de sobrevivente. Aos poucos, a imagem do caminhão do verdureiro foi ficando menor, borrada pelo calor que tremia no asfalto, até que desapareceu de vez. Só poeira restou. Fiquei olhando por um tempo, como se ainda esperasse ele voltar para fechar de novo, mas não voltou. E então caiu a ficha. Toninho tinha seguido adiante, provavelmente sem aprender nada. A estrada tem disso. Uns tombam e aprendem. Outros sobrevivem e mudam. E tem aqueles que passam reto, sempre forçando, sempre desafiando o destino como se fossem imortais. Eu conheço muitos Toninhos espalhados pelo Brasil. Homens duros, calejados, mas cegos pela própria arrogância. Correm como se a estrada fosse deles, como se buzina fosse escudo, como se nunca fossem ser cobrados. Só que a estrada não esquece. Ela cobra. Mais cedo ou mais tarde. Enquanto pensava, senti um aperto no peito. Porque a verdade é que, se eu não tivesse soltado o pé, podia ser eu sumindo no horizonte daquele jeito. Orgulhoso, arrogante, sem perceber que o fim estava logo ali na próxima curva. Respirei fundo, passei a mão no volante e falei sozinho, quase num desabafo. Vai, Toninho, corre atrás do vento, mas eu não vou junto. O silêncio da cabine parecia resposta. Lá atrás, vi o bitrem do Mauro ainda firme, constante, como farol na noite. Ele não precisava correr, e mesmo assim, sempre chegava. Entendi que esse era o segredo. A estrada não pertence a quem acelera mais, mas a quem sabe voltar para casa. Continuei rodando cada quilômetro mais leve, como se o peso do verdureiro tivesse ficado para trás, junto com a poeira. Mas não deixei de refletir. O Toninho, com aquele jeito duro, provavelmente ia seguir na mesma toada. Talvez um dia a estrada cobrasse dele de vez. Talvez ele tivesse a sorte de envelhecer e aprender, como o Mauro. Só que naquele momento percebi. Não era problema meu.
Minha guerra tinha acabado. A BR seguia quente, o sol batendo no painel, a carga de frutas firme no baú. Eu respirava fundo e sentia a diferença, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava pensando em ultrapassagem. Eu estava pensando em destino. Olhei para o retrovisor, vi a poeira do Mauro, constante, segura. Sorri de leve. A estrada me mostrou Toninho para lembrar do que eu não quero ser, e me mostrou Mauro para apontar o que ainda posso aprender. E naquele trecho reto, sem sombra, sem curva, entendi de vez. O caminhoneiro que vence não é o que passa à frente, é o que chega inteiro. A estrada seguia aberta, o sol estourando no para-brisa, a poeira dançando no ar como véu. O Scania roncava firme, mas dentro de mim já não tinha aquela ânsia de correr, de provar. O silêncio da boleia era outro agora, mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Foi quando olhei para o retrovisor. Não buscava Toninho, não buscava Mauro. Só vi meu próprio rosto refletido, marcado pelo sol, pelo cansaço, pela vida inteira de estrada. E ali, naquele espelho, percebi algo que a BR inteira vinha tentando me mostrar. A maior ultrapassagem não foi contra o verdureiro, foi contra mim mesmo. Meu olhar no reflexo parecia estranho. Havia raiva ainda mais diluída. O que dominava era uma calma que eu não reconhecia, como se pela primeira vez em anos eu tivesse aceitado quem eu sou, caminhoneiro, homem de estrada, mas também pai, marido, alguém que precisa voltar para casa. A memória da buzina debochada de Toninho voltou, mas já não doía tanto, era só eco distante, poeira levada pelo vento. Ele seguiu o rumo dele, eu escolhi o meu. Respirei fundo, passei a mão pelo volante e senti a vibração do motor. Pensei em quantas vezes já estive no limite, quantas vezes o orgulho me empurrou para a beira e quantas vezes escapei por pouco. Dessa vez não foi sorte, foi escolha. O retrovisor me devolvia um homem diferente, não mais o Arnaldo que rodava só para provar que era bruto, mas o Arnaldo que tinha entendido que estrada não é corrida, é caminho. Lembrei do Mauro, lembrei do gesto simples da mão erguida, lembrando que prudência salva mais que buzina. Aquele velho tinha me dado uma lição que eu nunca ia esquecer. E lembrei também do meu pai, do que ele dizia sobre respeito. Talvez, no fundo, eu só tivesse levado 45 anos para realmente entender. Deixei o Scania seguir na média, motor cheio, constante. O vento batendo no vidro, o cheiro de diesel entrando pela cabine. Tudo tão comum, mas ao mesmo tempo tão novo. Olhei de novo para o retrovisor. O homem que eu vi ali não era o mesmo que saiu do Mato Grosso naquela manhã. Era alguém que tinha perdido uma batalha para o orgulho, mas tinha vencido a guerra para sobreviver. E nesse instante entendi que essa era a maior vitória que a estrada podia me dar. O tapetão se estendia sem fim. E pela primeira vez eu não queria chegar primeiro, eu só queria chegar. Segurei o volante, sorri de leve e falei sozinho. Valeu, Mauro. Valeu, estrada. Hoje eu aprendi. O Scania respondeu com um ronco grave, como se tivesse me ouvido. E eu segui em frente, sabendo que a ultrapassagem mais difícil já tinha sido feita. Não na BR, mas dentro de mim. E, no fim das contas, a estrada não quis saber quem foi mais rápido, quem buzina mais alto ou quem forçou mais ultrapassagem. A estrada só quis saber quem teve humildade para voltar para casa inteiro. Porque ser caminhoneiro não é sobre vencer o outro, é sobre vencer a si mesmo, é sobre carregar a vida e não o orgulho. Rapaziada, se essa história bateu firme aí no coração, se fez você lembrar de algum momento da sua vida ou de alguém querido da boleia, mete o dedo no like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e deixa nos comentários de onde você está rodando agora. Vamos crescer juntos essa família de brutos, porque só quem vive estrada entende o peso e a beleza que ela carrega. E não esquece, se inscreve no canal e engata o sininho, porque cada história que chega aqui é mais um pedaço da nossa viagem juntos, e eu garanto que tem muito mais emoção vindo pela frente. Agora me diz, de verdade,
Na sua vida, qual foi a ultrapassagem mais difícil? Aquela que não foi na estrada, mas dentro de você.